O gaúcho Luiz Fernando Veríssimo, que gosta mais de escrever do que falar, me recebeu na casa dele em Porto Alegre e desta vez conversou bastante. Contou histórias, falou do seu processo criativo, refletiu sobre o momento atual e disse o que espera da vida aos 80 anos. Mesmo quando fala da morte, ele recorre ao bom humor. Luiz Fernando, muito obrigada por nos receber na sua casa. Tenho certeza que a equipe inteira aqui está emocionada, o senhor está recebendo a gente. Eu sei que o senhor tem muita história para contar e me disseram, cuidado que ele é lacônico. É uma entrevista difícil para fazer. O senhor acha que o senhor é lacônico mesmo? É o que eu sempre digo, não sou eu que falo pouco, são os outros que falam muito, né? Que falam demais. É o contraste que dá essa ideia. Mas então eu vou deixar o senhor falar bem muito aqui na entrevista. Só queria, antes de mais nada, explicar porque eu estou com esse curativo no nariz, né? Não foi nem uma plástica para melhorar o visual, nem um soco da Lúcia, quer dizer que é uma pequena cirurgia que eu tive que fazer, então eu peço desculpa pelo meu nariz. Né? Vai fazer a crônica de um nariz? Certamente, vai sair crônica daí. Né? Dá para fazer uma crônica da sua vida? Olha, foi uma vida sem grandes acontecimentos, né? Eu tive uma infância comum, tal. Talvez a única diferença seja que eu, dos 6 aos 9 anos, eu morei nos Estados Unidos. Fui com meu pai para os Estados Unidos, com a família toda. E por isso sempre tive foi muito influenciado pela cultura americana, né? Inclusive, eu acho que o meu jeito de escrever é um jeito meio americano de escrever, né? Mas fora isso, foi uma infância comum, depois uma adolescência aqui em Porto Alegre também comum, nada de grandes lances, não. A literatura fez parte, permeou sua vida o tempo inteiro, até por causa do seu pai. Certo. Até que ponto houve uma influência para que o senhor começasse a escrever por essa vivência com seu pai ou até mesmo para ter um receio de começar a escrever? Uma influência direta não houve, quer dizer, houve uma influência indireta, o fato de eu viver numa casa em que existia livro, antes de mais nada, né? E ser filho de escritor, obviamente. Isso, de certa maneira, me influenciou indiretamente, né? Mas eu nunca tive ideia de ser escritor, e muito menos jornalista, né? Até eu comecei a trabalhar depois dos 30 anos, comecei a escrever depois dos 30 anos. Mas até então a convivência com o pai, com a biblioteca dele e tal, me influenciaram até indiretamente. Né? Quando eu comecei a escrever, eu já sabia como é que se fazia. Mas aí vocês têm estilos totalmente distintos, o senhor foi para a crônica. Foi uma opção, de fato, até para se diferenciar ou foi um acaso? Não foi por iniciativa minha. Quando eu comecei a trabalhar no jornal, na Zero Hora, aqui de Porto Alegre, né? Naquele tempo não precisava ter diploma de jornalista, então eu comecei a trabalhar na redação e eventualmente quando o cronista principal do jornal saiu, me pediram então para substituí-lo. E foi uma coisa meio acidental, não foi uma iniciativa minha, não. Eu não tinha a menor intenção de escrever ou de ser jornalista. E o senhor queria ser o quê? Olha, tive várias fases, né? Quando eu era garoto, queria ser aviador, depois quis ser arquiteto, sempre interessei muito por arquitetura, mas acabei não me definindo, não tenho diploma de nada, não me formei em nada, mas indiretamente acabei onde eu estou, né? Agora o senhor conta muitas histórias, mas eu tenho uma curiosidade para saber quais são as histórias que o senhor conta para os seus netos. Nós temos 2 netos, que é a Lucinda e o Davi, e eles pedem para mim ler história, ler livros, e eu acabo improvisando, ao invés de ler o livro, eu improviso. Dentro da própria história? Dentro da própria história, né? Esqueço o livro e invento uma história. Eu sei que o senhor também é músico, né? Há controvérsias. Há controvérsias? Quais são as controvérsias? Não, eu sou um amador, né? Eu toco aqui em Porto Alegre num conjunto de jazz, mas eu sempre digo que o conjunto não é meu, né? Para nós pensarem que é uma forma de diletantismo meu, né? Porque o grupo é muito profissional, todos profissionais, inclusive um professor de música e músicos.
excelentes. O único metido a músico sou eu. O senhor me perdoa se eu fizer uma provocação, mas eu confesso que quando eu comecei a ler a biografia, ver sua história especificamente, eu fiquei com a vontade de fazer uma provocação, porque eu fiz assim, gente, sempre foi tão bom com as letras, mas qual é o problema com os números? Não, quando esse primeiro conjunto que eu toquei, que se chamava Renato e seu Conjunto, era uma banda de estudantes, né? O único não estudante era eu. E quando nós começamos a ensaiar, éramos 6. E o nome do conjunto então era Renato e seu Sexteto. Só que quando nós começamos a tocar, né, passou a fase só dos ensaios, nós já tínhamos 11 figuras no sexteto. Um sexteto de 11. Mas mantivemos o nome, o Sexteto de 11, o maior sexteto do mundo, né? E esse grupo que eu toco agora começou com o sexteto, inclusive o nome do conjunto é Já 6, né? Começou com o sexteto, mas aí um dos companheiros teve que sair, ficaram só 5, mas nós tivemos o nome sexteto também, porque a gente pode se apresentar como o menor sexteto do mundo. Até em circo a gente poderia se apresentar. Em relação a essa literatura que o senhor optou de crônicas, algumas pessoas na própria área literária, já vi também declarações sobre isso, tratam como um gênero menor, não são epopeias, não são romances, não são... como é que o senhor classifica a crônica? Eu acho o seguinte, alguns dos melhores escritores do Brasil, né, só fizeram crônica, né? O Rubem Braga, por exemplo, nunca fez um romance, uma coisa mais alentada. Paulo Mendes Campos, né, também foi só cronista e poeta também. Antônio Maria foi também só cronista, e são todos grandes escritores, né? Fernando Sabino foi romancista também, mas fez principalmente crônica. Então, acho que independente do gênero, o talento para a escrita aparece, né? O senhor acredita que surjam novos gêneros? Com toda a forma nova de linguagem que existe hoje as pessoas teclam, né, falam. O senhor acredita que possa surgir algum novo gênero literário? Eu acho que já existe, né? Já existe uma linguagem, né, da eletrônica, da informática e tal, criou uma nova linguagem e vai eventualmente criar uma literatura, né, baseada nessas novas técnicas e tal. Eu, felizmente, não vou precisar me adaptar, porque eu já decidi que esse mundo eu não vou conseguir entrar, né? Como é que o senhor avalia essa nova linguagem que está sendo adotada por letras, por siglas, porque muda, inclusive, a grafia de algumas palavras? Sim, sim. Bom, acho que o principal aqui é a comunicação, né? Essa pessoa mais jovem está se comunicando com uma linguagem meio esotérica até, né? Mas, de certa maneira, é uma forma de se comunicar, de aumentar o interesse pelo que se escreve e tal, usando essa linguagem que os jovens parece que já nascem conhecendo, né? Eu vejo pelos nossos filhos aqui, a Fernanda, a Mariana e o Pedro. Por exemplo, quando eu não sabia como manejar o computador, o Pedro, que era pequenininho, já sabia, né? Ele me ensinou. Então é uma forma de se comunicar que aumenta a comunicação entre as pessoas. O senhor usa o computador muito? Eu uso como máquina de escrever, né? E uso também o Google, às vezes, o e-mail eu uso bastante, mas fora isso não uso, não. O Google afeta a memória da gente, será? Falam tanto sobre isso. Eu chamo o Google de erudição instantânea, porque o que a gente quiser saber está ali, né? É só consultar o Google. E isso é importante, né? Ter essa sabedoria já pronta para a gente, né? Mas também tem muito, na internet tem muito lixo, assim, lixo que eu falo informação falsa. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, falar na internet. O senhor já foi muito perguntado sobre isso, sobre os textos falsos. A minha dúvida é a seguinte, porque eu já vi resposta do senhor, assim, resignado em relação a isso, mas eu não tenho certeza também se as respostas são suas, porque eu vi escrita na internet. Não, tem isso, na internet tem isso, a pessoa não só tem um certo anonimato, né, que pode dizer o que quiser, escrever o que quiser, como pode também botar um nome falso, né, e não há como controlar isso, que eu saiba, não há como controlar, como evitar isso, né?
Então eu me resigno, já tem vários textos supostamente meus que rolam aí pela internet que não são meus, né? Tem algum que o senhor gostaria de dizer assim, ó, esse eu queria ter escrito? Teve um texto chamado Quase, que andou rodando por aí, e que era bem bom, muito bem escrito. E as pessoas me elogiavam pelo texto, e eu agradecia o elogio. E acabei conhecendo a autora do texto, que era uma menina de Santa Catarina, que um dia ela se apresentou como sendo a autora do Quase. E agora há também casos de textos muito ruins, né? Textos escatológicos e tal, né? Que aparecem ali com o meu nome. Aí isso chega a ser ofensivo, né? Não, quem conhece a obra não vai... Pois é. E eu sempre digo que quando o Luiz do meu nome é com Z é porque é falso. Eu escrevo com S. Né? Uma boa dica, né? Em relação a essas histórias, o senhor tem muitos personagens marcantes, né? E fazem parte da vida da gente. Tem algum dos personagens que o senhor escreveu que o senhor gostaria de ser aquele personagem? De ser, não sei. Eu gosto muito do personagem, o analista de Bagé, que eu acho que ele representa, ao mesmo tempo que ele representa uma certa grossura do gaúcho, né? E ele também é um personagem positivo, né? Ele tem certas características positivas de dizer o que pensa, de tratar as pessoas com uma certa violência, com uma certa truculência, mas querendo ajudá-las, né? Então eu acho que esse é um personagem positivo. Mas eu não sei se eu gostaria de ser um personagem assim, né? Quando surgiu esse personagem, o analista de Bagé, muita gente não sabia se era uma gozação com o gauchismo ou com a psicanálise, né? E então os psicanalistas achavam que era uma coisa com os gaúchos, e os gaúchos achavam que era alguma coisa contra os psicanalistas, e ficou todo mundo em paz, né? Todo mundo entende o que é de melhor. Uma vez eu vi o senhor falando assim, numa entrevista, que a pessoa busca análise por se levar muito a sério. Né? O senhor continua tendo esse entendimento? Eu acho que sim, né? Porque a pessoa que tem as suas, enfim, seus problemas, suas neuroses e tal, e que acham que vão se curar conversando, né? Ou procurando analista, procurando uma orientação psicanalítica ou psiquiatra, né? E nesse sentido é uma coisa positiva, né? Que golpe foi esse que o senhor sofreu em 64? Ela sempre diz que ela me deu o golpe, né? Porque nós nos casamos no dia 8 de março de 64, naquela época, né? Pré-revolução ou pré-golpe. E então foi um golpe que ela me deu, né? Diz ela que conta isso, né? Mas aí foi um golpe de amor? Foi um golpe de amor. Nós nos conhecemos no Rio de Janeiro. Eu fui morar no Rio de Janeiro uma época, né? Para viver 4 anos no Rio, conheci a Lúcia lá. E tivemos um namoro rápido, um noivado rápido também, e nos casamos. Rápido? Quanto tempo? O que é o rápido? Olha, nós decidimos que estávamos namorando, né? Exatamente no dia em que mataram o Kennedy, que foi em novembro de 63, né? 22 de novembro de 63. E daí até 8 de março. Nossa, foi 6 meses ali, rápido mesmo. E esse rápido ali de alguns meses para já casar, já dura quantos anos? 52 anos. Não, 53 anos. E qual é a eterna pergunta, qual é o segredo disso? Dão tantas fórmulas, né, para amor, mas... Eu acho que no nosso caso foi uma incompatibilidade de gêneros, porque a Lúcia é completamente diferente de mim, né? Ela é uma pessoa expansiva, simpática e tal. Eu sempre digo que a Lúcia é tão simpática que eu não preciso ser, né? Mas então o bom humor permeia também essa relação inteira. Ela se queixa um pouco que eu falo pouco, tal, mas está durando 53 anos. Né? O que é que o senhor pensa dos mal-humorados, hein?
Pois é. Tem muita gente com razão de ser mal-humorado, né, com a situação que vive, com as privações que vive. Agora, ser mal-humorado sem razão é que, né, realmente não dá para entender. Né? A gente tem que viver com um certo humor, uma certa, sei lá, uma certa leveza assim, na maneira de ser. Né? O senhor teve um susto em relação à saúde, né, há alguns anos. O que é que o senhor guardou daquela experiência? Assim, ou aquilo mudou a sua vida de alguma forma? Não chegou a mudar a vida. A gente, quando tem um episódio assim, né, acaba se dando conta da própria fragilidade, né, e eu tive quase a morte, né, já estava desenganado aí, não consegui, quer dizer, eu consegui, não, os médicos conseguiram me fazer voltar à vida. E a gente tem essa ideia da precariedade da vida, né, quando passa por uma experiência assim. Dá aquele pensamento assim, o que é que a gente leva da vida? Hoje o senhor pensa nisso? O que é que a gente leva de fato da vida? Eu fiz 80 anos, né? Eu acho que tive uma boa vida, mas agora, daqui para frente, vai ser cada vez mais, com mais limitações e com mais... Mas o que é que a gente vai fazer? Não tem como controlar isso. Né? Eu não posso poder escolher, se não ter 80 anos, eu escolheria. Mas o que é que vai se fazer? O tempo passa. O senhor chega a pensar na morte? Muito. De que forma? Não, eu acho que a morte é uma presença na nossa vida a partir de uma certa idade, e a partir de uma experiência como essa que eu tive. Né, é um pensamento quase que inevitável. Né? Como disse aquele personagem do Shakespeare, né, que se aposentadoria, e cada terceiro pensamento seria sobre o seu túmulo. Né? Eu acho que é um pouco isso. Quando o senhor pensa nisso, o senhor pensa também na forma que o senhor gostaria de ser lembrado, ou que quer ser lembrado? Eu acho que eu gostaria de ser lembrado pelo que eu fiz, pela minha obra, né? Se é que pode se chamar de obra, mas pelo menos os meus livros. E talvez por um solo de saxofone, um blues de saxofone bem acabado. Né? Algum em especial, alguma música em especial, alguma composição? Eu acho que é um blues, né? Qualquer blues. Marcaria a sua memória, assim, de... Se me lembrasse pelo saxofone, eu estaria satisfeito. A gente foi interrompido pelo tempo. A gente está falando do tempo, a gente foi interrompido pelo tempo. O relógio se manifestou. Né? E agora, em relação a tudo isso, quando eu digo assim, o senhor tem uma mente muito criativa, Dentre essa mente criativa, eu imagino que são muitas fantasias. Conta uma fantasia pra gente, uma fantasia sua. Não, eu acho que a fantasia que eu tinha era de ser músico, né? Ser um músico bom, de viver da música, de fazer música. E se eu pudesse escolher hoje entre escrever ou ser um músico profissional, eu acho que eu escolheria a música. Que é o que me dá mais prazer. Mas agora é tarde, né? Com 80 anos eu posso me aperfeiçoar na música. Mas, pelo que eu já ouvi falar, o senhor toca muito. Muito ou muito bem? Muito bem. Não, eu sou um amador, sou um diletante. Eu queria que o senhor contasse mais um pouquinho da sua experiência com a escrita, apesar de o senhor dizer que preferiria ser músico, né, a ser escritor. A sua obra é muito vasta, mas aí eu descobri uma história de que seu primeiro jornalzinho, muito antes de trabalhar em jornal, foi um jornal colocado na parede do banheiro. O que é que vinha escrito nesse jornal? Como que era a atualização desse jornal? Isso foi a minha irmã e o meu primo. Eu tinha uns 14 anos, eu acho. Resolvemos fazer um jornalzinho e botar no lado da privada, né? A pessoa, quando está ali ocupada na privada, tem a leitura, né? Para passar o tempo. E a ideia do jornalzinho era brincar com questões da família, acontecimentos da família, visitas que vinham aqui, a gente então aproveitava. E era um jornal, nesse caso, bem humorado. Né?
Agora, de escrita de jornal, o senhor, agora há pouco o senhor falou sobre a comunicação até esotérica dos jovens. Eu sei que o senhor até horóscopo escreveu. Mas o senhor é cético. Onde é que estava a fórmula, então, para escrever horóscopo? Pois é, quando eu comecei no jornal, no Zero Hora aqui de Porto Alegre, eu fazia de tudo, né? Comecei com copydesk, fui editor de frescuras, como a gente dizia, né? A parte cultural, a parte de divertimento e tal. E eu esqueci a pergunta. Os signos? Sim, não, como eu disse, eu comecei fazendo de tudo, inclusive horóscopo, né? A Zero Hora, que hoje é um dos melhores jornais do Brasil, naquela época tinha uma existência precária, né? A gente nunca sabia se ia receber, quando que ia receber. E eu fazia de tudo no jornal. Passei por várias editorias e fiz até horóscopo, mas como eu não tinha muito tempo para fazer o horóscopo, né, então eu pegava uma previsão de um certo signo e mudava para o outro, era a mesma previsão, mas outro signo, achando que a pessoa só lia o seu próprio signo, né? Mas todo mundo lê o horóscopo todo, né, todos os dias, né? Então não demorou muito para eu ser desmascarado, né? e perdi minha função de astrólogo. Um astrólogo relâmpago. Agora deu esse apagão aqui rapidinho na hora que a gente estava conversando. A memória, esse passar do tempo, muito se fala de que vai se apagando algumas coisas da memória. O senhor sente isso? Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente em relação a quê? Algo muito imediato? Não, começa principalmente com nomes, né? Você esquece o nome de uma pessoa que você tem muito conhecida, que você sabe quem é, mas esquece o nome. Isso tem me acontecido muito. Não sei se é um prenúncio de Alzheimer, aí é o que é, né? Mas eu tenho dificuldade principalmente com nomes. E como é que o senhor lida com isso? É algo que angustia? Angustia porque você acaba, né, parecendo burro, o que fosse, né? Mas é uma coisa angustiante, sim, sem dúvida. Agora a gente vê, por exemplo, quando se fala na questão da idade, você tem uma questão do próprio tempo, o organismo. Mas eu vejo muitos jovens, não sei se pelo tanto de informação relâmpago também, e como se esquece tudo tão rápido. Aliás, a sensação que dá é que tudo se consome hoje, amanhã já se esqueceu. O senhor tem um pouquinho dessa sensação também? Tem, porque no fim acaba sendo tudo transitório, muito transitório, né? As coisas não ficam, não se estabelecem, são esquecidas em seguida, principalmente por essa nova linguagem, linguagem eletrônica, né? da informática, que é tudo rápido, a comunicação rápida, né? E todo o progresso que houve nesse setor da telefonia, por exemplo, né? Eu me lembro do tempo em que o telefone, você fazia uma ligação internacional, vamos dizer, levava tempo, eu tinha que marcar a hora para fazer o telefonema. Mas isso então mudou, de certa maneira melhorou muito, mas também evidencia essa transitoriedade das coisas, né, hoje em dia. Isso em termos de literatura, tentando levar esse tempo para a literatura, isso geraria, por exemplo, mais adeptos às crônicas? Porque aí são textos melhores. A crônica é uma leitura rápida, né? E ao mesmo tempo é um desafio, né? Você fazer um texto curto e dizer o que você quer dizer num espaço pequeno, né? Então tem o seu lado bom também, o seu lado ruim. O que é escrever para o senhor? É uma obrigação? É uma disciplina? É inspiração? Assim, o que é escrever? Eu acho que é mais, no meu caso, que eu não tinha nenhuma intenção de ser escritor, né, e muito menos jornalista. No meu caso foi uma imposição, uma coisa que eu não planejei, não preparei, que no entanto aconteceu, né? Então eu escrevo principalmente porque me defini como escritor um pouco tarde, e é a minha maneira de pagar o uísque das crianças, né? O uísque.
O senhor, disseram que o senhor fala pouco, o senhor está conversando bastante com a gente. Falando demais. Não, eu acho que o senhor está contando história de forma muito agradável. Então eu concordo com a sua tese inicial, de que não é porque o senhor fala pouco, é porque os outros falam demais. Eu estou concordando absolutamente com isso. Agora, eu queria que... Eu falei no bloco anterior, eu queria um conselho do senhor, né? Estava falando sobre vida e aí eu queria um conselho do senhor e eu acho que não é um conselho só para mim, é um conselho para talvez muitas das pessoas que estão nos assistindo, né? Que a gente estava falando no outro bloco sobre levar as coisas muito a sério, levar a vida muito a sério. Para quem se aborrece muito, para quem leva esse peso muito grande, qual é o conselho que o senhor daria? Olha... Quem sou eu para dar conselho, né? Eu acho que é essencialmente isso, não se levar a sério, né? E encarar a vida, por exemplo, no fim, a gente pensando bem, a vida é uma grande piada, né? Que a gente acontece tudo isso com a gente e a gente morre, né? Que piada, né? Que piada de mau gosto, né? Mas então, eu acho que a gente deve encarar isso com uma certa resignação, e uma certa bonomia também, né? Acho que é por aí. Tentarei levar esse conselho para a minha vida. Luiz Fernando, muito obrigada por conversar com a gente. Foi um prazer, muito obrigado.